Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade a mais uma de nossas aulas de matemática. Esta é a quarta aula deste mês de setembro. O professor Erlen trabalhou 2 aulas, eu vou trabalhar, já trabalhei uma, essa segunda minha, e depois tem mais 2 aulas com a professora Fernanda. Bem, na aula passada a gente estava abordando o conteúdo de função modular, especificamente na parte lá de inequações modulares. E nesta aula vamos dar continuidade a um outro tipo de função, que é a função exponencial. A gente vai trabalhar a parte introdutória durante esta aula e na sequência das outras 2 aulas trabalhar as outras situações da função exponencial, com a questão da construção do gráfico, dentre outros conteúdos relacionados à função exponencial. Porque no decorrer deste mês a gente vai trabalhar 2 conteúdos no primeiro ano, que foi função modular, a gente já encerrou, e vamos dar início à função exponencial. Pois bem, se trata de função exponencial, a função exponencial ela é um tipo de função diferente, porque é uma sequência de conteúdos de funções. Só que ela vai trabalhar de quê? De potenciação, de expoente, número que tem expoente. E esse conteúdo ele já é muito trabalhado no ensino fundamental. Vocês já têm uma base do que é essa questão de potenciação, de número com expoente. E isso já é uma questão muito trabalhada no decorrer do ensino fundamental. Então, é um conteúdo que vocês têm em mente de pouco tempo. É trabalhado aí por volta do 8º, 9º ano, bem trabalhado mesmo. E isso vai facilitar a questão desse nosso conteúdo, principalmente a questão das propriedades, que vocês já conhecem, e isso fica bem explícito. Mas falando na questão das propriedades, lá na nossa plataforma, nos vídeos do primeiro ano, é só acessar lá os vídeos, lá tem um vídeo relacionado especificamente à potenciação. Aí lá é trabalhar todas as propriedades de potenciação. Então eu peço que vocês assistam ele com cuidado, prestando atenção, que lá ele explica tudo direitinho essa questão das propriedades. A gente vai trabalhar mais a parte introdutória. A gente vai entrar um pouco na questão de revisão de potenciação, vai. Só que no vídeo que tem na plataforma, parece que é função exponencial, revisão de potenciação, é o nome do vídeo. É bem interessante vocês dar uma olhada nele, porque vai ajudar bastante, facilita bastante para entender melhor ainda este conteúdo. Então, mas dando continuidade à questão de potência, logo de início. Potência, eu até escrevi aqui um pouquinho. Potenciação. Dado um número real A e um número natural N, veja essa questão. Você vai ter a seguinte situação, olha. A com expoente N é igual a A, que é esse número real, vezes A, aí tem uma sequência, vezes A, com N fatoriais. Ou seja, o que quer dizer? O que isso quer dizer? Que esse expoente aqui, o valor dele, é quem vai me dizer quantas vezes esse fator A, essa base, vai se repetir. Então, quantas vezes esse número real A, essa base vai se repetir? Quem vai determinar isso é o valor de N, esse número natural N. Ele é quem vai definir quantas vezes essa base vai se repetir. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3, 2 ao cubo. Como que eu resolvo isso aqui? Quem é a base? 2. Então 2 é o número que se repete. Quem é o expoente? 3. Se é 3, quer dizer que essa base 2, ela deve se repetir 3 vezes. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Então o que eu posso dizer? Que 2 ao cubo é igual a 8. Ou seja, essa base aqui, que é o valor de A, ela se repete. E quem determina a quantidade de vezes que ela se repete
é o valor de n, esse número natural. Um outro exemplo, se eu tiver 3 com potência 4. Como que eu resolvo? Quem é a base? O 3. Então esse 3 é o número que se repete. Então vai ser 3. Quantas vezes? Aí você vê o expoente. 4. Essa é a quarta potência. Então vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, a base, que é os fatores, que é o fator, se repete. E quem determina a quantidade de vezes que a base se repete é o expoente. Então, aqui é 4, então eu tenho que repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Agora é só resolver. 3 vezes 13, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3, 81. Então, posso dizer que 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, isso aqui é uma parte básica. Agora, partindo para alguns detalhes dessa questão da potenciação. O que eu tenho? Que todo número com expoente 1, toda base com expoente 1, é sempre igual a esse número que está aqui. Então, A com expoente 1 é igual a A. Lembrando que esse 1, quando a gente estuda, ele não é necessário ele aparecer aqui. Então, eu já sei que um número qualquer, um número A, se ele tiver desse jeito, ele é sempre igual a A. Mas é de fato que aqui tem um 1. Normalmente isso aí aparece. Todo número é elevado a 1. Por exemplo, se eu tenho 3 com expoente 1, é quanto? 3 elevado. É como se esse 3 se repetisse quantas vezes? Uma vez. Então, quem é a base? O 3. Ele vai se repetir quantas vezes? Apenas uma. Então, já é o resultado. Se eu tiver mil elevado a 1, o que eu sei? Quem é a base? 1000. Se repete quantas vezes? Quem é o expoente? 1. Então se repete apenas uma vez, está resolvido. Então todo número que tem expoente 1 é sempre igual ao próprio número. Sempre é desse jeito. Ou seja, qualquer número que eu tenha e que eu resolvo a base e seu expoente seja 1, pode ser 10, 20, 30, sempre é igual ao próprio número. Agora aqui, uma outra propriedade. A com expoente 0 é sempre igual a 1. Esse A ele tem que ser diferente de 0. Ou seja, qualquer número diferente de 0, eu vou ter sempre que apareça. Esse expoente 0 é sempre igual ao número 1. É diferente dessa. Essa primeira, o número é sempre o principal que aparece. É sempre o número da base. Agora, quando o expoente é 0, eu não tenho nada a ver com o número da base. O resultado é sempre igual a 1. Por exemplo, se eu tenho 1 com expoente 0, é igual a 1. Agora, se eu tenho 5 com expoente 0, vai ser sempre igual a 1. Se eu tenho 200 com expoente 0, é sempre igual a 1. Ou seja, qualquer número diferente de 0, que o expoente seja 0, ele é sempre igual a número 1. É bom estar atento a isso aqui. Um outro exemplo aqui, que a gente trabalha essa questão de potenciação, é
Isso aqui, olha. 1/3 com expoente 4. Já até respondeu um aqui com expoente 4, olha. Eu vou só trabalhar, então esse aqui vai ser igual a 1/3, que é a base. Então, a base é 1/3. Agora, quanto esse 1/3 vai se repetir? 4 vezes, que é o número do expoente. Então vai ser 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Veja, a base 1/3. Quem é o expoente? 4. Então tem que repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Porque o expoente é quem determina a quantidade de vezes que aquele número deve ser repetido multiplicando. Então aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Agora resolvendo aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 dá 81. Então, é sempre nesta mesma sequência. Agora, um outro exemplo que a gente tem. Menos 3 com potência 2. Ó, menos 3 ao quadrado. Então, isso aqui é como se fosse o menos 3, porque está dentro do parêntese, olha. Menos 3 vezes, você repete quantas vezes? 2 vezes. Vezes menos 3. Vai ser igual. Olha, menos 3, porque está dentro do parêntese. Então, se o menos pertence ao 3. Menos 3. Como o expoente é 2, você repete 2 vezes. Menos 3 menos 3, aí vai ser igual. Aqui, menos com menos, mais, vai dar número positivo. E 3 vezes 3, 9. E aqui, se enquadra nessa propriedade aqui, olha. Raiz quadrada de 5 com expoente 1. Então, todo número que tem expoente 1, o resultado é o número da base. Quem é a base aqui? Raiz quadrada de 5. Então, já sei. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 5. Por quê? Porque o expoente é 1. E quando o expoente é igual a 1, o resultado é o número da base. Então, essa aqui é a parte inicial da questão de potenciação. Vamos trabalhar na sequência já a parte de introdução de função exponencial, já mesmo trabalhando funções na sequência, mas isso aqui é uma base só para a gente rever um pouco do que é potência, número com expoente. É basicamente isso aqui, mas eu peço que vocês dêem uma olhada no vídeo que tem na nossa plataforma, que ele é bem explicativo, porque tem as questões das propriedades de número exponencial. É bom dar uma olhada neles para a gente revisar um pouco. Pois bem, galera, dando sequência aqui, já na parte de definição de função exponencial. Como que é essa definição? Vocês lembram que cada uma das funções, ela tem uma definição. A gente estudou funções. O que é funções? Funções são equações que envolvem variáveis x, principalmente o x que a gente trabalha. Aí, dependendo de qual tipo de função, esse x ele vai tendo uma determinação. Por exemplo, função afim. A gente lembra que função afim ela é desse modo. F de x é igual a x mais b. Então, é uma função do primeiro grau, função que é chamada também de função afim. Qual é a definição dela? É a x mais b, que dependendo do valor deste x, eu vou ter um certo resultado. Aí, depois de função afim, a gente estudou o que? Função quadrática. Lembrando que esse f de x, também eu posso chamar ele de y. Porque
Porque esse resultado é o conjunto imagem do domínio. Ou seja, isso aqui é a imagem do domínio da função. Por isso que pode ser chamado ou de f de x, que é em função de x, ou ser chamado de y também, é a mesma situação. Isso aí vocês já são craques. E função quadrática, representada por y, é igual a uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, essa é a definição de função quadrática. Por que eu chamo de função quadrática? Porque esse x, a primeira, vem com a potência 2. E potência 2 a gente sabe que é o quadrado. Por isso que chama função quadrática ou função do segundo grau. E já esse mês a gente estudou uma outra função, que é a função modular. Onde o f de x é igual a um módulo de x, que esse módulo de x é igual a x, se x é maior que zero, e esse mesmo módulo de x é igual a menos x, se esse x é menor que zero. A gente acabou de estudar isso aqui. Então, essa aqui é a definição de função modular, ou seja, um módulo. Aí, por causa disso aqui, quando é menor que zero, é por isso que o módulo de qualquer número, seja lá positivo ou negativo, vai ser sempre, o resultado é sempre um número positivo. Justamente porque usa esse critério aqui. Então, essa é uma revisão básica do que a gente falou de definição das funções. Função afim, que é a função simples mesmo, normal. A função quadrática, que é chamada de função do segundo grau. A função afim é chamada de função do primeiro grau também. E função modular, que trabalha a questão dos números, número real, o módulo de um número real, é o que é trabalhado. E agora a gente vai trabalhar a definição de função exponencial. Como que ela é definida? Acompanhe aqui, olha. Definição. Seja o número real A, que é a base da função exponencial, esse número A, essa base, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Dois detalhes. Maior que zero pode ser 0,1, 0,2, 0,9. Mas não pode ser igual a 1 também. Ou seja, tem que ser um número positivo, mas diferente de 1. Então aqui, ó, número, essa base, tá aqui a base, olha. Tem que ser maior que zero, ou seja, tem que ser um número positivo, mas não pode ser igual a 1. Tem que ser um número positivo e diferente de 1. E define-se por f de x é igual a, que é a base, com expoente x. Por isso que chamam de exponencial, porque o x ele aparece como expoente. Então, por isso que é chamado de função exponencial. Essa base, que a gente já trabalhou, tem que ser maior que zero, e diferente de 1, onde eu tenho a base e tenho o x como expoente. Por isso que vem o nome de função exponencial. Ou seja, quando você vê uma função com neste formato aqui, já sabe que é função do tipo exponencial. A função exponencial. E aqui a gente vai analisar algumas situações para a gente verificar se é função exponencial ou se não é função exponencial. Então vamos lá. Primeiro caso. Eu tenho f de x igual a 3 com expoente x. Que aí, dependendo do valor deste x, eu vou ter um resultado, é claro, né? Então, isso aqui eu posso verificar que é uma função exponencial? De qual forma? Veja a definição. A tem que ser maior que zero, diferente de 1. Eu vejo. Esse 3, ele é maior que zero. E tem o x como expoente, então eu posso dizer que sim. Isso aqui é uma função exponencial. Porque eu tenho uma base maior que zero e diferente de 1,
E eu posso até botar aqui, ó, maior que zero e diferente de 1, esse mesmo 3. Ó. 3 maior que zero e 3 é diferente de 1. Então, eu posso dizer que eu tenho uma função exponencial. Agora, olha, veja, essa aqui eu represento o resto de f de x, essa aqui eu representei por y, ou seja, aqui são iguais. 2 com expoente x. É uma função exponencial? É só verificar. Qual é a base? 2. Então, 2 é um número maior que zero e é diferente de 1. Então, e tem o expoente x. Então, eu posso confirmar que isso aqui também é uma função exponencial. Uma outra situação. Eu tenho f de x igual a 1/3 com expoente x. Eu vou verificar. Esse 1/3 é maior que zero? Sim. Ele é positivo. Tá aqui, olha, não tem sinal negativo. É positivo. E é diferente de 1. E tem o expoente x. Então, eu posso também confirmar que é uma função exponencial. Então, todas essas aqui são exemplos de função exponencial. Uma outra aqui. Eu tenho y é igual a 0,8 elevado na x. Então, 0,8 é maior que zero, porque não tem sinal negativo. E é diferente de 1 também. Então, eu posso afirmar que isso aqui é uma função exponencial. Agora, eu vou apagar isso bem aqui para facilitar a resolução. Tem uma função f de x igual a menos 4 elevado a x, elevado na x. O que eu sei? Para ser função exponencial, a base tem que ser maior que zero, diferente de 1. Eu vejo bem aqui, olha, quem é a base? Menos 4, ou seja, é menor que zero. Então, eu posso dizer que esse menos 4 é menor que zero. É diferente de 1? É, mas é menor que zero. Então, isso aqui não representa uma função exponencial, justamente por ser um número negativo. E para ser função exponencial tem que ser número positivo, maior que zero. Uma outra situação, eu tenho y igual x ao quadrado. É função exponencial? Analise. Quem é a base? X. Então, se a minha função, o que define minha função, está aqui, olha, na base. E aqui tem um 2. Então, isso aqui não é uma função exponencial. Ela é uma função quadrática, uma função de segundo grau. Eu só apaguei aqui. Mas se tem um x ao quadrado, eu estou trabalhando na função de segundo grau. Então, isso aqui também não se enquadra em função exponencial. Por quê? Porque a incógnita, que é o x, é quem está na base. E ela deveria estar no expoente. Então, não se enquadra em função exponencial. E a última aqui, olha. f de x igual a 1 elevado na x. 1 com expoente x. Veja, tem o expoente normalzinho, só que o que acontece? Esse 1 é igual a 1. E o que diz lá na definição? Que essa base tem que ser diferente de 1. Então, como esse 1 é igual a 1, não é diferente de 1, isso aqui também não caracteriza uma função exponencial. Então, para ser função exponencial, tem que se enquadrar nessa definição, olha, de A maior que zero, ou seja, não pode ser número negativo, e esse A tem que ser diferente de 1. Graficamente representando, é como se eu tivesse aqui, olha. Eu tenho o eixo X, aí eu tenho bola
linha aberta. E dizer que isso aqui é o quê? 0. E aqui é 1. Se é maior que 0, não pode ocupar do 0 para a esquerda, porque do 0 para a esquerda é negativo. Então ela vai estar nesse intervalo aqui, olha. Mas só até chegar aqui, porque aqui é 1. E tem que ser também diferente de 1. Então eu tenho que saltar o 1 e ela vai continuar depois do 1 infinito, sempre números positivos. Então vai do 0 ao 1, mas o 1 mesmo não entra, porque tem que ser diferente de 1. E a partir do 1 já todo número se enquadra. Então essa aqui é a definição da questão da função exponencial. Vamos continuar com alguns exemplos resolvendo, mas a questão de definição é praticamente essa primeira parte aqui. Pois bem, depois de trabalhar a questão de definição de função exponencial, vamos trabalhar aqui um exemplo e resolver algumas situações. Ele traz o exemplo, olha. Dada a função exponencial, f de x igual a 4 elevado na x, determine letra A, f de 3, letra B, f de menos 2, letra C, m tal que f de m seja igual a 64 e o item D, f de 0,5. Ou seja, eu tenho uma função, já é claro que é uma função, porque essa base é maior que 0 e diferente de 1, e eu tenho um expoente x, que é o que vai determinar cada um dos resultados da função. Então, resolvendo a primeira parte, f de 3. Quando eu estudo funções, como que eu resolvo isso aí? Esse valor que traz, eu vou substituir onde tem o valor de x. Então, é só fazer a substituição. Esse f de 3 vai ser igual ao quê? A 4. Quem é que vai para o lugar do x? O 3. Então é só resolver. Então vai ser 4 vezes 4 vezes o 4. Olha, a base se repete e o número do expoente é a quantidade de vezes que essa base vai se repetir. Agora é só resultado. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, 64 é o valor de f de 3. Agora, vamos resolver letra B. F de menos 2 vai ser igual. Veja, eu vou à mesma situação. A base se repete. Agora, quem é o valor? Menos 2. Ou seja, eu tenho 4 elevado na menos 2. O que acontece? Eu tenho um expoente com número negativo. Isso aqui eu preciso modificar. Como que eu modifico essa questão quando eu tenho expoente de número negativo? Eu vou ter que inverter o denominador. Então, quem é o denominador aqui? Quem é a base? É 4. Quem é o inverso de 4? O inverso de 4 é 1 sobre 4. É porque é como se aqui tem 1. Todo número tem um denominador 1. E se é 4, o inverso de 4 vai ser 1 quarto. Esse 2 aqui que estava negativo, ele vai continuar, só que de forma positiva, porque ele mudou. Aqui é o número, aqui já é o inverso do número, então é o inverso do sinal. Ele era negativo, vem positivo. Agora é só o resultado. 1 permanece. E 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Então, esse é o meu resultado quando eu tenho f de menos 2. Substitui no lugar do x por menos 2
Como é um expoente negativo, eu tenho que fazer modificação para que ele se torne positivo. Eu vou inverter esse 4, que é o inverso de 4, 1/4. E inverte também o sinal, era negativo e passa a ser positivo. Resolve 1 e 4 ao quadrado é 16. Então é basicamente isso. Agora eu tenho uma outra situação. M tal que f de m seja igual a 64. Veja o seguinte. Eu tenho f de m. Quem é o f de m? Olha, é sempre o valor de x. Quando eu tenho f de m, esse m é sempre o valor de x. Então, quem é aqui? F vai ser 4. Quem é o valor de x? M. Igual a 64. Repetindo isso aqui. Tem o 4 com expoente m vai ser igual. Agora, esse 64, ele vale quanto? Quando eu coloco um expoente de base 4. Vai ser 4 elevado a 3, olha. 4 elevado na 3 é igual a 64. Então, se eu não souber, eu posso fazer assim, eu posso fazer a fatoração. Assim, olha. 64 e só ver. Dá para dividir por quanto? Por 2, que vai dar 32, que divide por 2, que dá 16, que divide por 2, que dá 8, que divide por 2, o resultado é 4, que divide por 2, que dá 2, e divide por 2, que dá 1. Aí você vê, olha, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Então, se eu tenho no total 2 elevado a 6. 2 vezes 2 é 2 elevado. Não é bem assim. É se eu fizer expoente 4. Só modificando aqui. Se eu quero a mesma base, eu tenho que dividir por 4. Aí veja. 4. 64 dividido por 4. Eu quero a mesma base. Aí foi. Eu quero comparar as bases. 4 dividido por 4 vai dar 16. 16 eu divido por 4, que dá 4. E 4 eu divido por 4, que dá 1. Então eu tenho aqui no total, ó, 1, 2, 3. Eu tenho 4 ao cubo. Então 4 ao cubo é igual a 64. É porque eu fiz 2 e acabou barulhando. Então, se as bases são iguais, 4 e 4, eu posso dizer também que esses expoentes aqui são iguais. Então eu posso dizer o quê? Que m é igual a 3. Então m tal que f de m é igual a 64. Então quem é m? M é igual a 3. Ou seja, quando m é igual a 3, f de m é igual a 64. É basicamente o que está na letra A. Ué. É só de forma invertida. Que muitas vezes isso pode aparecer nas questões. E eu tenho uma letra D. O que diz a letra D? F de 0,5. Quem é a função? 4 com expoente x. Só que x aqui vale quanto? 0,5. Um pouco meio estranho, mas é função. Por que é função? O número aqui está normalzinho, é só resolver. Esse 0,5, para facilitar a resolução, eu vou transformar, ele está em decimal, olha. Eu vou transformar ele em fracionário. Então 0,5 em fração quer dizer que é o quê? 0,5 é 1 meio. É a metade. Aqui também vai ser 1 meio. Então agora eu tenho 4 elevado na 1 meio.
Como que eu resolvo? Em forma de raiz quadrada. Porque lá nas propriedades, você vai encontrar uma situação que diz o quê? Que quando eu tenho isso, essa base permanece para dentro da raiz. Esse número aqui do expoente, ele acompanha aqui no 4. E esse número que está aqui, ele vai para cá, que é a raiz quadrada. Então, eu vou ter o quê? Raiz quadrada, que não precisa aparecer esse 2. E esse 4. Precisa aparecer 1? Não. Então é 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, f de 0,5 é igual a 2. Eu primeiro monto a função, depois transformo decimal em fracionário, 1/2. Aí quando eu passo para a raiz, esse denominador aqui, ele vai aqui, ó, é quem vai determinar se é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, vai depender disso aqui. Ele vem para cá, e esse 1zinho, ele continua aqui na base. Como é raiz quadrada, não precisa aparecer aqui, e esse 4 elevado a 1 é 4 normal. Então, é só tirar a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, essa é a introdução do conteúdo de função exponencial. Até aqui, essa parte da definição. A partir da próxima aula já vai ser entrar no gráfico e dar continuidade ao conteúdo. Aí já é com a professora Fernanda. Eu encerro a minha parte aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para facilitar a resolução dos exercícios que vocês têm nas atividades da plataforma. E muito obrigado.